E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos desafiar o desconhecido e aprender um pouco mais sobre esse grupo bem underground da DC, que é justamente os desafiadores do desconhecido. E cara, foi mal aí, mas só nesse canal que você encontra sistemas diferentes. E para quebrar o padrão, eu vou pedir aqui no começo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, para ajudar bastante esse canal, beleza? E a pergunta aqui agora é simples. Você já teve algum tipo de contato com esse grupo, né, os Desafiadores do Desconhecido? Será que o Quarteto Fantástico é realmente uma cópia dele? Nós vamos discutir tudo isso e a história completa deles aqui nesse vídeo. Na verdade, para quem não conhece, os Desafiadores do Desconhecido são um grupo de 4 ou 5 pessoas que sobreviveram a um grave acidente e a partir de então decidem enfrentar seres estranhos e investigar grandes mistérios. A primeira versão desse grupo é a mais conhecida e é formada por 4 homens, que seria o Rock Davis, né, que seria um campeão olímpico de luta livre. Ele seria mais ou menos o músculo da equipe. Depois vem o Professor Helen, ou só Professor, né, que é um mestre de mergulho. Depois que eles perceberam que era uma habilidade muito limitada e depois fizeram ele o cérebro do time, né. Depois vem o Red Ryan, ou somente o Red, né, por causa do cabelo ruivo, que é um artista de circo. Depois foi dito que ele era um expert em escalagem e em seguida um especialista em tecnologia. E por fim o Ace Morgan, ou somente Ace mesmo, que é um herói de guerra e piloto. No começo não especificaram qual guerra ele lutou. Uma hora foi na Segunda Guerra Mundial e depois, para fazer a idade dele ser a idade correta, falaram que ele foi herói na Guerra da Coreia. Aí um certo dia eles foram chamados para participar de um programa de rádio na época e lá receberiam o título de herói, né, no caso por conta de suas habilidades. E durante a viagem o avião deu uma pane e caiu, mas os 4 conseguiram sobreviver. E graças a esse sentimento, né, de conseguir superar o impossível, que eles podem tudo, e por achar até que eles receberam uma nova chance de viver, mais ou menos como uma vida extra, eles decidiram se unir e formar justamente esse grupo dos Desafiadores do Desconhecido e enfrentar justamente situações perigosas e impossíveis. Essa origem é contada na revista Showcase número 6, e depois que eles formaram esse grupo, eles são convocados por um feiticeiro descendente do Mago Merlin, que pagaria $1 milhão para que eles abrissem uma caixa meio misteriosa. Eles aceitam e acabam até libertando um gigante de pedra. Depois de muito penar, né, eles conseguem derrotar usando uma bomba de hidrogênio líquido. Depois disso é mostrado que existia uma outra caixa, né, que o feiticeiro acabou abrindo e pegou um anel de imortalidade, ou pelo menos ele achava que era, né, porque em seguida esse feiticeiro pegou um avião, o avião cai também e acaba matando ele. Então o anel não era de verdade não. Bom, e essas histórias seguiam sempre um padrão, né, do Desafiadores enfrentar alguma coisa muito louca, né, ou ladrões, ou aliens, ou robôs, cientista maluco e por aí vai. E essa equipe fez tanto sucesso que no ano seguinte ganhou uma revista própria. E com o tempo eles adotaram como quartel-general uma montanha e chamaram de a Montanha do Desconhecido. Olha a Liga da Justiça fazendo escola desde essa época, né? Muito tempo depois, esse QG acabou sendo explodido por um vilão deles chamado Vilo, e aí em seguida os desafiadores mudam seu quartel-general para debaixo d'água, deixaram para um alienígena chamado Cientista X. Assim, você vê que é nada prático, né? Ainda mais para seres sem poderes para acessar justamente esse QG. E assim, eu vou tentar resumir toda essa fase pré-crise dos Desafiadores em algumas informações porque foram mais de 80 edições. Por exemplo, na edição 55, o Red Ryan, ele acabou se sacrificando para salvar algumas pessoas e sendo morto por uma bomba. E até o editor na época, né, o Murray Boltinoff, ele comentou que ali seria uma morte permanente, porque assim, como os desafiadores arriscavam muito a vida, ali tinha sido uma morte heróica e não por ele ter se arriscado de forma imprudente. Só que os leitores não gostaram muito dessa morte não, né? Deram até alguns exemplos de outras revistas, né? Que pessoas que morreram e voltaram à vida. Ou seja, o pessoal já perturbava a DC desde essa época e tá aí o motivo de ter sagas só com mortes provisórias, né? Porque o pessoal não aguentava, né, um personagem que eles gostavam morrer. Por isso que hoje em dia nessa saga só tem mortes provisórias ou morte de personagem que ninguém se importa. Mas enfim, o Red acabou voltando à vida 5 edições depois, né? Não deu tempo nem de respirar direito, ou nesse caso, deu tempo nem de parar de respirar direito, né? E esse grupo dos desafiadores sempre teve histórias bem à parte do universo DC, né? Principalmente aqui no pré-crise.
E só no final, nas últimas edições, que eles fizeram alguns crossovers. Primeiro com a Patrulha do Destino, e aliás, bem que poderia aparecer os Desafiadores no seriado da Patrulha, mas como vai acabar o seriado agora na quarta temporada, não daria tempo, mas enfim. Depois eles fizeram um crossover com outro grupo mais underground ainda, né, do pré-crise, seria os Demônios do Mar. E depois foram aparecendo outros heróis mais conhecidos, né, como o próprio Desafiador, o Monstro do Pântano e o Hip Hunter. Mas eles também apareceram em outras revistas, por exemplo, na revista Melhores do Mundo, em uma missão com o Superman e o Batman. E só lembrando também que os Desafiadores estavam na origem super secreta da Liga da Justiça, que eu contei nesse vídeo aqui acima. E só depois de enfrentar muitos seres aleatórios que os Desafiadores ganharam seus vilões próprios, que seria a Liga dos que Odeiam os Desafiadores, eu achei esse o melhor nome, composto pelo Vulcano Man, o Kra, o Multiman e o Drabin. Um outro vilão de destaque foi o próprio Vilo, né, que eu comentei antes, mas são vilões que não apareceram ainda muito não, foi basicamente um arco de algumas edições. Um outro detalhe interessante é que nem sempre os Desafiadores foram compostos por somente 4 membros e todos homens. Eles tiveram vários quase quinto membros. A primeira foi uma personagem que começou como June Walker, mas depois mudou do nada para June Robbins. Ela foi a primeira a ser considerada como um quinto membro, né, ou um membro honorário dos Desafiadores. Ela era especialista em computadores, na época o computador, aqueles computadores do tamanho de uma parede, né? E apareceu na mesma edição que o vilão chamado Ultivac, né? Só um adendo, esse mesmo Ultivac aparece na revista dos Vilões Esquecidos, que foi um tie-in da Crise nas Infinitas Terras. A June apareceu bastante nos 5 primeiros anos da revista dos Desafiadores, e a função dela dependia do plot da história, mas ela nunca usou um uniforme da equipe. E nos anos 70, mais ou menos no final da revista dos Desafiadores, ela estava tendo vários mini hiatos, né? Então, quando retornou no ano de 77, a June usava o mesmo uniforme da equipe, mas nunca foi oficializada como membro, né, dos Desafiadores. Depois veio o milionário chamado Gaylord Claiborne, né, que pediu para ser o quinto membro da equipe, pois sentia a mesma sensação dos demais, né, que ele achava que estava vivendo uma vida extra, né, que é após ter sobrevivido a um acidente de carro. O Gaylord logo provou seu valor e ganhou meio que um estágio probatório na equipe, e na primeira missão ele foi muito bem. Daí ele foi convidado a entrar como um membro permanente, mas ele acaba recusando porque não quis mais arriscar a vida dele, né? A única pessoa sensata até agora aqui. E na volta da revista lá em 77, ele retorna, mas não acrescenta muito à história. Após a morte do Red, que eu contei antes, o irmão dele chamado Tino Manari, ele participou de algumas missões, mas depois se recusou a entrar na equipe. E a última pessoa a ingressar como um quinto membro provisório seria a Corina Stark, né, que substituiu o professor que quase morreu após levar uns tiros de metralhadora. Ela tinha conhecimento das artes místicas e até fez um triângulo amoroso com o Red e o Rock, né? Mas assim, ela não durou muito tempo e depois deu uma sumida após o professor se recuperar. E como uma menção honrosa, aproveitando o hype dos pets da DC, os Desafiadores também tiveram um pet, né, que seria o Cosmo, seria basicamente um cachorrinho de um outro planeta. Ele durou algumas edições e depois deu uma sumida também. Um outro fato interessante é que o Tino Manari, né, o irmão do Red que eu comentei, ele ficou cego em algum momento, aí o Red doou um olho para o irmão, né, então a partir daí o Red começou a usar um tapa-olho, mas depois de um certo tempo o Red ganhou um outro olho, então ele ficou, né, enxergando com os dois novamente. Uma outra curiosidade é que os Desafiadores tiveram alguns uniformes. O primeiro seria um todo roxo, sem muitos detalhes, e todos eles tinham trajes iguais. Depois eles usaram uma roupa amarela com uma ampulheta no peito, né, mas sem mangas, né, na roupa. Essa ampulheta ela virou meio que o símbolo deles, né, que seria uma forma de aproveitar a vida, já que o tempo estava acabando. Depois eles voltaram para um traje mais escuro, mais parecido com o primeiro, mas na cor vermelha, um vermelho mais escuro com um detalhe amarelo. Por fim, eles assumiram o quarto e último uniforme dessa fase pré-crise, né, lá na volta da série em 77, que seria agora na cor vermelha ou rosa, que depende do que vocês veem, com um detalhe amarelo, e a ampulheta tinha voltado, só que numa versão menorzinha. Ah, e um detalhe importante que é que realmente esses membros dos Desafiadores, eles não tinham poderes mesmo, né? No pré-crise era tão fácil ganhar como perder poderes, então até algumas revistas, algum deles
tinham poderes provisórios, né? Mas nunca tiveram poderes permanentes. E pelo próprio conceito da equipe de sobrevivemos a algo impossível, ganhamos essa vida extra, se o nome dessa equipe fosse Esquadrão Suicida, eu acho que se adequaria até mais do que a gente conhece hoje em dia como Esquadrão, né? Porque justamente são pessoas comuns sem poderes fazendo missões muito loucas, né? Então seria bem adequado se quisessem. Bom, pessoal, é isso que eu consegui resumir para vocês, porque tem muita coisa, mas tem muita coisa também inútil nessa fase pré-crise, né? Mas antes de entrar aqui na pós-crise, nós precisamos falar um pouquinho sobre o criador dessa equipe, que foi o Jack Kirby, né? Na sua volta a DC lá no ano de 57. Ele ficou até o comecinho dessa revista própria dos Desafiadores, acho mais ou menos na edição 8, 9 mais ou menos. E na Marvel, o Kirby criou o Quarteto Fantástico, e em entrevista ele mesmo fala que o Quarteto é uma ideia continuada dos Desafiadores. A origem dos dois grupos tem suas semelhanças, porque enquanto os Desafiadores sobreviveram a um acidente de avião e mesmo sem poderes eles formaram essa equipe, já o Quarteto Fantástico foram 3 homens e uma mulher, né, essa é a diferença também, e foram para uma missão no espaço e lá eles foram expostos com radiação. Eles, quando sobreviveram, cada um ganhava um poder diferente e depois disso eles formaram o Quarteto Fantástico. Na minha opinião, não chega a ser uma cópia, mas seria uma inspiração, porque o Kirby ele pegou ideias que deram certo ou não nos Desafiadores e usou para o Quarteto Fantástico, né? E até pra mim, eu acho até meio obscuro o quanto o Kirby tinha influência na revista dos Desafiadores, porque em 2017, em comemoração aos 60 anos dos Desafiadores, a DC lançou uma versão, né, assim, um compilado de histórias do pré-crise, e lá foi dito que o escritor das primeiras histórias, pelo menos da Showcase, foi o Dave Wood, né? Até pesquisando, parece que esse Dave Wood até recebeu realmente contra-cheques de pagamentos por conta dessas histórias. Então, como não dá pra saber muito bem na época, né, por que o Dave Wood foi creditado aqui, mas sempre o Kirby recebeu todos os méritos, então é uma coisa que teria que pesquisar um pouco mais. E depois que o Kirby saiu para a Marvel, a revista própria dos Desafiadores ficaram na mão do Arnold Drake e o Bob Brown, né? E muitos acreditam o sucesso da revista, né, a longevidade dela, a essas duas pessoas. Já no pós-crise, aliás, até acho que quem é novo no canal, não sei se fica perdido com esses termos, né? Mas saiba que a DC teve 2 grandes reboots. Antes do primeiro é pré-crise, depois é pós-crise e depois eu chamo de pós-Flashpoint. Mas assista esse vídeo aqui que você vai aprender tudo isso. Voltando aqui, no pós-crise, os Desafiadores tiveram a origem recontada na revista Origens Secretas número 12, e é uma origem bem parecida, né, com a origem pré-crise, mas contada de uma forma mais moderna. É tanto que aquela caixa que eles abrem depois tinha um velhinho lá dentro e tal, mas não tem grande importância também não. E depois, os Desafiadores ganharam uma revista própria com somente 8 edições, e aquela arte feia, né, do Tim Sale, eu pelo menos não gosto nada. E aqui foi escrita pelo Jeff Loeb, né. Aqui, os Desafiadores estão semi-aposentados e uma entidade cósmica, que seria a personificação do mal, manipula o Multiman, o vilão pré-crise deles, a explodir a montanha dos Desafiadores. Como consequência, a cidade ali próximo da montanha acabou explodindo, matando várias pessoas, e essa cidade era chamada de Challengesville, ou Desafianópolis, né, pegando o mesmo molde do Smallville. E aqui também a June e o professor foram dados como mortos também nessa explosão. Após isso, o Ace, o Rock e o Red foram levados a julgamento, mas acabaram sendo soltos graças a um depoimento do Superman em defesa deles. Mas depois foram convidados a se aposentar e fazer uma reparação financeira à cidade destruída. Depois disso, o Red acabou se tornando um mercenário violento, o Rock virou um ator de filmes e alcoólatra, e o Ace se tornou um religioso que procurava outros planos astrais, né? Todo mundo entrou meio com uma depressão muito doida aí. E no final, eles descobrem que o professor e a June, né, no caso que ela está grávida de 8 meses, eles estavam habitando um outro plano, uma espécie de zona fantasma alternativa aqui, né? Essa revista não fez nenhum sucesso, tanto que o Jeff Loeb queria fazer uma continuação dela e acabou que tudo isso foi cancelado, né? E nessa minissérie, além do Superman, também apareceu o Guy Gardner e o Senhor Destino aqui. Em 97, a DC lançou a terceira revista dos Desafiadores, escrita pelo Steve Grant e desenhada pelo John Paul Leon. E daí vieram uma equipe totalmente reformulada dos Desafiadores Desconhecidos. E agora uma pegada de aventuras meio terror e meio estilo Arquivo X, né, que era o seriado que estava fazendo sucesso na época.
A nova equipe também tinha 4 membros e era formada pela seguinte configuração, né? O Clay Brode, né, que era um piloto da NASCAR, a Brenda Husky, que trabalhava com física, o Ken Kawa, que era meio que um design de jogos, e o Marlon Colbert, né, que seria um piloto de avião. E essa equipe também foi formada após os 4 sobreviverem a um acidente de avião. No caso aqui era um acidente de avião comercial cheio de gente, né? O resto todo morreu. E além disso, eles testemunharam uma luz grande no céu e as almas dessas mais de 200 pessoas que morreram acabaram subindo no céu na forma de espiral. Na edição 7 dessa revista, os desafiadores originais reaparecem, né, com o professor e a June vivos. Provavelmente eles ignoraram tudo que aconteceu na revista lá do Jeff Loeb. E no final desse arco, né, que seria na edição 9, os desafiadores originais se sacrificam entrando em um reator, exceto pelo Rock, que já estava bem ferido. Essa revista acabou durando 18 edições e os novos desafiadores não vingaram e deixaram de aparecer depois disso. E depois, o Superboy, na revista própria dele, encontra os desafiadores originais dentro do hipertempo, né, quando eles entraram naquele reator, e eles até lutam com a versão variante do Superboy chamado Zero Negro. Após derrotar esse novo vilão, eles retornam para a Terra, mas o Red acaba caindo em uma espécie de buraco negro e fica perdido por lá. Quando eles chegam na Terra, o Rock retorna para a equipe e juntamente com o Hip Hunter, eles decidem voltar até o hipertempo para buscar o Red. E outro detalhe importante é que a June Robbins foi substituída por uma contraparte dela chamada June Walks, que é justamente o primeiro nome que ela recebeu lá no pré-crise. E depois disso, mais uma vez, a DC trouxe uma outra revista dos desafiadores com outro grupo totalmente novo, mas dessa vez sem mencionar qualquer um dos antigos. Agora eram 5 membros, eles sobreviveram a uma explosão em uma cidade causada por uma arma nuclear. Depois até descobrimos que esses 5 na verdade eram super soldados que eram mentalmente conectados, né? E depois até soldados parecidos com eles tentaram capturá-los. Só que os 5 começaram a lutar de volta. Descobrimos em seguida que eles tinham um chip de controle mental e esse chip acabou quebrando na explosão, deixando eles livres. E quem controlava esse chip era um grupo de bilionários chamado A Hegemonia. E esses 5 são o Zack Diamond, a Tessa Crown, o Rydell Starr, a Kendra Hart e o Holden Cruz. Dos 5, só 3 sobreviveram a essa luta contra a hegemonia, né? Que foi o Rydell, o Holden e a Kendra. E esse lance do chip lembrou cada vez mais o Esquadrão Suicida, né? Que ele tinha uma bomba na cabeça e ele tinha um chip. Essa minissérie só durou 6 edições e depois também nunca mais ouvimos falar dessas pessoas aqui. E só para fechar essa fase pós-crise, 2 dos desafiadores originais retornam em Crise Infinita, até eles ajudam lá em algumas missões, mas não comentam nada sobre a missão deles no hipertempo, se acharam o Red ou não. E pós-Flashpoint, né? Na verdade que nos 952 eles não tiveram revista própria, né? Naquela revista Universo DC Apresenta, e aqui eles juntaram as 2 primeiras equipes, a original e a de 97. E como tudo evolui, não existia mais um programa de rádio, ou até de TV, né, que teve um retcon que botaram aqui a TV, e sim agora um reality show chamado Os Desafiadores. E aqui é apresentado pelo Clay Brode, né, do segundo grupo dos desafiadores lá do pós-crise, e a June Robbins é a produtora desse reality. E toda essa equipe está viajando para o Himalaia de avião com os participantes do reality show, que é justamente o resto dos 2 desafiadores do grupo anterior, né? Que é o Professor, o Red, o Rock e o Ace, né, dos originais, a Brenda, o Marlon, que também aqui é chamado de Maverick, e o Ken do segundo grupo. E até que um rosto estranho aparece aqui na janela do piloto, que se desconcentra, e o avião bate numa montanha. E a história aqui é tudo muito louco, né? Descobrimos que o Ace morre e vira uma espécie de zumbi. Todos aí depois do acidente vão parar em Nanda Parbat. Foi tudo um plano criado pelo Clay Brode, né, que estava lá o apresentador do programa, usando uma espécie de talismã e estava sendo obcecado por umas instruções do talismã. Eu sei que no final o Clay acaba morrendo e desse grupo misto forma um novo desafiador desconhecido, mas todos eles vão morrendo e no final sobra somente a June, o professor, o Red, né, que são todos da equipe original, e o Maverick da segunda equipe, e termina formando esse novo grupo. Mas, mais uma vez, tudo isso foi deixado de lado, né, assim, porque realmente a história foi muito ruim. E em 2018 saiu até agora a última revista chamada Os Novos Desafiadores, escrita pelo Scott Snyder, né, que estava bem em voga na época, e finalmente com a arte decente do Andy Kubert. E nessa história é formada mais uma vez uma nova equipe, e os membros são a Bethany Hawkins,
o Moses Barber, a Trina Alvarez e o Crunch, né? Crunch que não tinha sobrenome não. E aqui eles têm uma tatuagem na forma do símbolo dos desafiadores e são convocados para uma versão do professor, mas sendo do multiverso sombrio, né? Finalmente uma versão do multiverso sombrio que não era categoria de Batman nenhum. E o plano desse professor era acordar um esqueleto gigante, então o desafiador tinha que pegar vários artefatos, né, muito doido, e para isso eles iam usar esse esqueleto para reescrever toda a história do mundo à imagem desse professor. No meio da minissérie retornam os 4 desafiadores originais, ou seja, contradizendo até o que foi visto nos 952, mas tentar justificar aqui eu vou dizer que isso aqui se passa pós-Relógio do Apocalipse para fazer sentido, né? E até é engraçado que aqui esse professor lá do Multiverso das Trevas mostra que ao longo do tempo surgiram várias equipes de desafiadores, mostrando realmente que faz sentido ter tido essas várias versões, né? Realmente tinha muita gente aqui que já foi desafiador. E para finalizar esse vídeo que já está gigante, então vamos falar um pouquinho das outras mídias, né? Vocês já viram ele em alguma mídia? Eu não sei se foi um easter egg, mas o uniforme dos trabalhadores no desenho da Liga eram todos roxos, que nem a primeira versão dos Desafiadores. Então pode ter sido, né? E nesse universo eles aparecem somente nos quadrinhos e na revista do Batman do Futuro. Mas em desenho mesmo, eles apareceram no desenho Batman The Brave and the Bold, né, alguns episódios, com a formação clássica, e depois aparece no Jovens Titãs Go, né, Teen Titans Go, tentando decifrar um objeto misterioso. É bem legal essa parte do episódio, que na verdade era um removedor de grampos. Além disso, eles também aparecem no filme do Teen Titans Go e na animação da Nova Fronteira. E só para comentar, eu conhecia muito pouco deles, eu aprendi bastante com a pesquisa desse vídeo e fiquei pensando, será que daria certo um filme deles, né, no universo DC atualmente? Eu fiquei pensando e eu acho que funcionaria muito bem um filme de aventura, meio um Indiana Jones, né, com a equipe, no caso, meio um Uncharted, por exemplo, eles tentando investigar algum artefato, algum mistério que seria importante em um outro filme, né? Aquela equipe bem C que serviria para uma coisa muito específica, alguma coisa bem obscura. Tomara que o James Gunn esteja assistindo esse vídeo, qualquer coisa marca ele lá no Twitter, né, para ele assistir e ter essa ideia. E sobre as revistas, talvez para a época funcionou bem, né, esse estilo assim mais aventureiro, mas era algo bem à parte do universo DC, os vilões deles não engrenaram muito bem, é tanto que mal voltaram no pós-crise. E depois teve várias mudanças de equipe, algo assim realmente muito jogado, eles tentavam realmente modificar e não dava muito certo, né? Vocês viram, teve 4 equipes diferentes, mas sempre eles acabam voltando para o original. Não teria sido melhor ficar trabalhando melhor a equipe original? Talvez, né? Seria a melhor solução. Bom pessoal, mais uma vez, se você não deixou o like lá no início, deixa agora aqui no final, compartilha com os amigos aí o vídeo, comenta aqui também a sua experiência com os desafiadores e tudo mais. E é isso, até o próximo vídeo. E valeu!